Eu acho que a questão da IA generativa está trazendo também, assim, um conhecimento de várias coisas, de várias técnicas que já existiam antes, né? O que nós estamos vendo muito, né, nos clientes que nós estamos visitando é o uso de IA para aumentar a produtividade. Tem grupos dizendo que vai ter uma juniorização das equipes, porque com IA os júniores ficam mais sêniores, mas um movimento até mais forte de seniorização, ou seja, com IA eu consigo fazer o trabalho mais básico e o sênior consegue fazer escolhas, revisões de maneira muito mais rápida. Eu acho que IA de ponta a ponta hoje em dia é uma coisa que, bom, pelo menos eu não recomendo. Eu acho que a ideia é você... Na prática de adoção de IA, é você dar passos pequenos e ir validando esse processo dentro da empresa. Eu acho que o uso da IA vai ser como na parte de desenvolvimento, né? Como se fosse um copilot, né? Você tem uma pessoa que você faz uma ação, por exemplo, e a inteligência artificial faz uma crítica disso. A produtividade não é só uma produtividade de uma construção de coisas que são tipicamente repetitivas, mas vem da produtividade de você escalar a própria potencialidade humana, né? Como o ser humano consegue usar melhor o cérebro, usar melhor o tempo dele, né? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Marque da Vericode. Estamos mais uma vez aqui com o Veritalks. O assunto de hoje é a inteligência artificial para a construção de soluções inovadoras. Vamos concentrar nossa conversa particularmente no uso da IA para a engenharia de software. E temos aqui hoje uma visitante, uma amiga nova, colega de trabalho, consultora da Prosop AI, a Débora Andrade. Tem trabalhado com a gente como consultora especialista em inteligência artificial. O Leandro Aquil, que já é velho conhecido nos Veritalks, né, Aquil? O nosso head de desenvolvimento, líder também do .ai, que é a nossa plataforma de aceleração de software. E a ideia de hoje aqui é a gente trocar um pouco de ideia, bater um pouco de papo. A gente vai tratar sobre como está a realidade prática das empresas em termos de uso de IA, se a IA ainda é uma promessa ou já é uma realidade, nos vários campos que a gente trabalha, falar um pouco de formação e bater um pouco de papo aqui sobre tendências. Mas antes de tudo, queria, Débora, que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, sua trajetória profissional, como você chegou até trabalhar assim com essa área de inteligência artificial. Minha formação vem de ciência, no caso, passei a maior parte da minha vida profissional como acadêmica. Minha formação é em física, eu tenho doutorado em física e trabalhei nessa área por uma década, mais ou menos. E na academia mesmo eu senti uma necessidade maior de fazer uma coisa com aplicação mais direta, porque a ciência tem essa coisa de que você faz aplicações maravilhosas, mas normalmente você não tem um impacto direto, digamos assim, na indústria. Imediato. Assim, imediato, exato. E eu sou uma pessoa muito pragmática, assim, eu gosto de desenvolver coisas que tenham utilidade prática imediata, digamos assim. Então eu tive já digamos assim, essa inclinação para mudar de área já há algum tempo, e daí, ano passado, eu saí da academia e fundei a minha empresa, a Prosop AI, para fazer consultoria de IA. No caso, na academia eu trabalhei com Machine Learning, que é, digamos assim, uma grande área de IA, e que engloba também a IA generativa, mas não só ela. E hoje em dia eu faço, diferentes tipos de IA, mas principalmente IA generativa. Legal. E você passou por onde? Em que faculdades, universidades você estudou? O que era o seu tema de estudo? Bom, na verdade é bem amplo assim, a minha formação. Tipo, eu fiz mestrado aqui em São Paulo, em física teórica, física nuclear. Daí eu fui fazer doutorado. No doutorado, eu fui fazer doutorado na Alemanha. E eu já tinha essa coisa assim, eu achava que física nuclear era muito
desconectado com aplicações práticas e eu tinha essa necessidade, né? Então, eu fui fazer doutorado, na verdade, em física experimental. Já foi um grande salto, assim, pelo menos do ponto de perspectiva acadêmico, já foi um grande salto. E daí passei a fazer coisas cada vez mais voltadas para aplicações industriais nos meus pós-docs na Inglaterra, em Oxford e em Londres. Aí até chegar ao ponto de esgotar essa situação e de pensar, não, na verdade, eu quero sair da academia e trabalhar diretamente com isso, assim. Muito legal. Eu, de certa forma, me reconheço, você fez uma carreira acadêmica bem maior que a minha, mas eu também fui pesquisador de um projeto que já faz um tempo que teve em alta, que é o Projeto Genoma, e na época também trabalhei como pesquisador, fiquei um tempo bem dedicado na universidade, também sentia falta disso, de quão rápido aquilo que a gente está pesquisando e está trabalhando tem retorno prático, né? Então, acho que essa motivação talvez seja o que nos aproximou, né? Sim. E você, Akil, conta um pouquinho assim, da sua história rapidamente, todo mundo já te conhece, está sempre nos podcasts. Bom, meu nome é Leandro Akil, né? Então, eu estou cuidando da área de produtos aqui na Vericode, né? Desenvolvendo o Dot.ai, né? Uma plataforma com inteligência artificial. Já fui head de desenvolvimento, head de automação dentro da empresa, né? Mas o meu currículo é muito mais modesto do que da Débora, do que do Mark. Eu fiz faculdade de engenharia de software, de engenharia da computação, né? Na Escola de Engenharia Mauá. E depois eu fiz MBA em arquitetura de soluções, né? Então, acho que estou nessa área de engenharia de software há aproximadamente uns 13 anos, mais ou menos. Comecei como analista de qualidade, migrei para automação, aí eu migrei para desenvolvimento, e aí comecei a estudar arquitetura e virei arquiteto de soluções. Agora cuido dessa área de produto aí como um product owner, né? Acho que fazendo a gerência do time, né? Backlog, né? Time, acho que... Não seja modesto, porque nós com... Aqui é uma lenda. Aqui é uma lenda. Não seja modesto. Bom, Débora, agora entrando um pouco mais no nosso assunto, queria ouvir um pouco de você, né? Que experiências que você tem tido com IA internacionalmente? Você faz parte de algum grupo de trabalho? As suas consultorias que você tem prestado? Queria te ouvir um pouco e te ouvir principalmente para saber se você acha que a IA já é ainda uma promessa ou já é uma realidade concreta e prática. Falamos agora mesmo sobre coisas práticas, né? O que você nos diz sobre isso? Definitivamente é uma realidade concreta. Eu acho que as empresas, de maneira geral, têm buscado adoção de workflows com IA consistentemente. Nesse sentido, eu acho que tem vários aspectos que eu acho interessantes e até surpreendentes, talvez. Por exemplo, normalmente, grandes tecnologias de ponta são adotadas com mais rapidez por empresas grandes que têm mais recursos e tal. Eu tenho a impressão de que com IA é um pouco diferente, porque você tem um aspecto de governança importante e as empresas grandes terminam tendo tanta burocracia na adoção que as empresas pequenas, ou pelo menos pequeno e médio porte, têm aí uma certa vantagem competitiva, no sentido de que elas têm mais independência para começar o movimento. Outra coisa interessante que eu noto, pelo menos da minha prática profissional mesmo, às vezes a gente começa um projeto com uma empresa e você vê que existem várias práticas de ciência de dados mesmo, que, na verdade, já teriam ajudado aquela empresa há muito tempo. E isso nunca foi feito, na verdade, porque isso não era tão hype, como não estava tão na mídia. Então, eu acho que a questão da IA generativa está trazendo também, um conhecimento de várias coisas, várias técnicas que já existiam antes, né? De toda a ciência de dados que você pode fazer, de machine learning, que não é IA generativa, todas essas técnicas já estavam aí. Já são técnicas já bastante antigas até, né? Algumas vão sendo modificadas, reaproveitadas, mas a base ali da IA, especialmente a IA generativa, são métodos de otimização,
de redes probabilísticas, são coisas mais de relativamente redes antigas. neurais. Redes neurais, né? E de vários métodos de machine learning, alguns até mais simples, mas que na verdade tem muita aplicação em várias indústrias, né? E nós aqui, a gente tem visitado bastante clientes aí para apresentar nossa plataforma. O que você tem sentido do uso da IA? E achei legal o gancho que a Débora deu entre empresas pequenas e grandes empresas. Como que a gente tem percebido isso? Você particularmente tem percebido? Eu acho que pequenas empresas, startups, acho que, como a Débora comentou, acho que são aceleradas por IA, né? Acho que talvez grandes corporações tenham problema de segurança, né? Tem que passar por toda uma equipe, né? Para poder aprovar o uso da IA, né? Acho que talvez as empresas pequenas, né? As que estão começando agora, têm essa grande vantagem, né? De poder começar mais rápido, né? Poder utilizar a IA mais rápido, né? O que nós estamos vendo muito, né? Nos clientes que nós estamos visitando é o uso de IA para aumentar a produtividade, né? Então, desde a área de qualidade, né, testes, desenvolvimento. O desenvolvimento é muito usado, né? Atualmente a gente já tem vários agentes, né, que ajudam o desenvolvedor a produzir código mais rápido, né? A gente tem também visto o uso da IA também gera alguns problemas, né, que nós estamos tentando resolver com o produto, né? Mas acho que o uso de IA para aumentar a produtividade do time na engenharia de qualidade. Não, legal. Eu gosto muito dessa ideia de que a IA é um meio, né? É uma tecnologia meio que nos permite ganhar produtividade, ganhar escala, muitas vezes, e não é o fim em si, né? Outro dia até vi na internet um postzinho muito interessante com o pessoal falando sobre modelos de negócio e colocaram lá um canvas de modelo de negócio e só tinha IA. Não tinha canal de vendas, não tinha gente para trabalhar. E muito menos a aplicação dessa IA, né? Em que ela é aplicada propriamente dito. E a gente, não sei como vocês estão vendo, mas tem maus usos de IA nas empresas ou nesses ambientes que a gente vem interagindo. Vocês têm visto algum uso incorreto, vamos dizer assim? Bom, de IA, vamos dizer assim, generativa, né? Porque a gente tem que fazer essa diferenciação. Em termos de IA generativa, eu não recomendo que seja adotado quando você precisa de uma coisa que você precisa de acurácia de 100%. Ou quase 100%, né? Uma coisa assim, nesse nível, talvez não seja o melhor uso. Mas existem vários processos dentro de uma empresa, dentro de uma indústria de maneira ampla, que não são assim. Aliás, a maioria deles não é assim, né? Você normalmente não precisa de uma acurácia dessa natureza. Então, a IA pode ajudar muito. Eu acho que IA de ponta a ponta, hoje em dia, é uma coisa que, bom, pelo menos eu não recomendo. Eu acho que a ideia é você... Na prática de adoção de IA, é você dar passos pequenos e ir validando esse processo dentro da empresa. No caso, você começa com um projeto pequeno, valida, vê como é que está a acurácia comparado com o time e, aos poucos, você vai crescendo a adoção. Nesse aspecto, você tem uma situação mais controlada, você tem... É uma situação totalmente mais responsável. Legal. A IA, como a gente conhece, é a generativa, que está fazendo questão de diferenciar, ela por trás é um modelo probabilístico, como a gente falou aqui agora. Então tem sempre uma probabilidade de erro ali. Não de erro, mas de uma resposta desviada daquilo que talvez você gostaria. Então, seus processos, quanto mais os processos têm que ser regulares e precisos, como você falou, com alta acurácia, menor a sugestão de uso, né? Aqui, e como fica isso na engenharia de software? Cara, a gente trabalha com qualidade de software, desenvolvimento de software, a gente está vendo nas empresas o uso quase massivo já de copilots, assistentes de IA para geração de código. E nós, como uma empresa de engenharia de software, como que a gente vai lidar com isso, né? A IA é probabilística, pode ter um erro, mas ela vai comer o papel do QA? Ela vai assumir o papel do QA? Como que vai ser? Acho que assumir não. Acho que o uso da IA vai ser como na parte de desenvolvimento, né? Como se fosse um copilot, né? Você tem uma pessoa que você faz uma ação, por exemplo, e a inteligência artificial faz uma crítica disso. Ou ele gera coisas maçantes para você, né? Por exemplo, gerar
casos de testes a partir de requisito, né? Então, acho que eu vejo muito a IA para ajudar a acelerar, né, o processo de qualidade, né? O analista de qualidade não precisar, né, ficar fazendo geração de casos de teste, né? Tudo isso a gente consegue utilizar uma IA, né, para isso. Eu também gosto da ideia de que o ser humano ele não vai ser totalmente lijado, ou afastado, trocado, substituído do processo, né? O ser humano é que talvez vai dar o tom, vai dar a ética, vai avaliar se os erros ali são mais ou menos graves. O que você diz sobre isso, Débora? Sobre o uso, ou o papel do ser humano num processo que está automatizado com o uso de inteligência artificial? Eu acho que você colocou de maneira bem, bem precisa. O ser humano dá o tom e dá a ética, digamos assim. Por enquanto, né, definitivamente é o caso de que o ser humano decide, digamos assim, a direção daquilo dali. E nesse aspecto, talvez, essa coisa de saber, por exemplo, na área de programação, como você tem código gerado com tanta facilidade, você, digamos assim, saber o que vale a pena construir é muito mais relevante do que era antes. Isso sempre foi relevante, mas hoje em dia é mais relevante ainda. Eu acho que eu já li em algum lugar, alguma coisa assim, um dos fundadores talvez do Transformers, do artigo, dizendo que, assim, você perdeu, digamos assim, uma certa parte das suas skills podem ser reproduzidas por IA. Mas a parte que não pode, ela está potencializada, tipo, várias vezes. Isso subitamente ficou extremamente mais importante. Eu acho que é assim que muita gente se sente. Na engenharia de software, em particular, a gente, nas nossas visitas, costuma também dar uma visão de que a gente passou por várias ondas na engenharia de software, né? Então, tínhamos um processo bem mais robusto e bem mais documentado, como era o Unified Process. Depois a gente veio com uma onda muito grande de agilidade, onde as squads de trabalho se distribuíram ao longo por dentro das empresas. Só que de uma mudança de um paradigma, que era o paradigma mais controlado, mais documentado, para o paradigma da agilidade, perdeu-se muito exatamente a construção, a definição, a elaboração dos requisitos, da arquitetura e da definição antes do que você vai fazer de uma maneira registrada, né? Ficou até difícil da gente colocar governança e processo de trabalho nas organizações com agilidade. A IA traz exatamente o que você falou, que agora a gente consegue muito rapidamente construir documentos, construir gráficos, construir diagramas, código, e o ser humano utilizar a potencialidade dele naquilo que é melhor, na criatividade, no conhecimento de negócio, na revisão daquilo que está sendo feito. Então, a produtividade não é só uma produtividade de uma construção de coisas que são tipicamente repetitivas, mas vem da produtividade de você escalar a própria potencialidade humana, né? Como o ser humano consegue usar melhor o cérebro, usar melhor o tempo dele, né? Então, eu acho que na engenharia de software vem uma onda por aí muito interessante, que é uma onda onde a gente vai unir governança, dado que essas tecnologias nos permitem construir os documentos e rapidamente código, mas com um papel central do ser humano, que é um papel que vai guiar para onde a gente vai seguir. Isso. Certo? Eu concordo com essa questão, né? Acho que o uso da IA ele traz um problema, talvez, seja a falta de governança. Cada um pode criar um prompt, cada um pode... Né, você tem, sei lá, por exemplo, 5 POs no mesmo squad, né, na mesma empresa, todos eles usando a IA para fazer uma revisão de um requisito. Cada um vai criar um prompt, vai escrever um prompt, né, para validar diferentes pontos do requisito, né? Acho que esse é um problema do uso de IA massivo, assim, né? Acho que cada um faz do jeito que ele acha melhor, né? Não existe uma governança, né? Nisso, né? Então... isso. E uma confiança cega, às vezes, né, Débora? Assim, as pessoas começam a utilizar o ChatGPT e confiam cegamente naquilo para uma indicação de restaurante ou para uma viagem. Isso também acontece na geração de código ou geração de documentos, né? Como que você acha que a gente pode combater essa ideia de que o ser humano tem que
talvez duvidar da IA ali, né? Tem que fazer o papel de contraponto. Sim, certamente. E é interessante, assim, eu trato como se você tivesse um expert, que fosse seu colega de trabalho, você pudesse perguntar alguma coisa, tipo, aquela pessoa sabe 10 vezes mais do que você pode perguntar. Mas, se você for assinar um projeto, só porque ele te ajudou, não quer dizer que se alguma coisa der errado, você vai dizer, não, mas foi ele que... Perfeito. Do tipo, você tem que assumir, você tem que ter essa... É o seu trabalho. Então, digamos, é a sua reputação que está ali, é sua obrigação checar. Não é a obrigação da IA. Digamos... Legal, bacana. E para trabalhar com IA, o que a gente tem que estudar? Essa que é a grande pergunta. Você veio aqui, falou que você é física, doutora, pós-doutora, ou aqui, assim, um super especialista, engenheiro de computação. A gente precisa fazer tudo isso para trabalhar com IA. O que a gente precisa aprender, afinal das contas, para começar a utilizar a IA no trabalho, no contexto do trabalho, em particular engenharia de software, que é o nosso tema aqui? Olha, eu acho que atualmente quem trabalha com IA assim, de maneira profissional, no caso, não só a pessoa usa IA no trabalho, mas ela, digamos assim, é um profissional de IA. Atualmente as pessoas vêm da área de exatos, normalmente, né? São talvez da ciência de dados ou desenvolvedores que, digamos, começaram a se especializar nessa área. Mas o que eu tenho visto é que existe um movimento que isso vai crescer de maneira muito grande. Assim, eu acho que eu já conversei com uma pessoa no curso de artes, querendo colocar um curso novo de artes com IA, e no caso, a pessoa desde o começo teria essa formação de IA, mas voltada para atividades criativas. Eu acho que isso é definitivamente uma tendência. Então, assim, na verdade... A IA, no final das contas, é sobre multidisciplinaridade, né? Você, digamos assim, ao invés daquela coisa de você ser especializado em uma coisa muito, muito estreita, o melhor uso da IA, você tem que entender um pouco de tudo e fazer muitas coisas diferentes. Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha bastante interesse na área tem como contribuir de alguma forma. E eu acho que isso vai crescer, na verdade. Para os nossos filhos, todos eles vão usar IA e todos eles vão... Tem uma diferenciação muito grande em construir modelos de inteligência artificial, treinar a base dos modelos, do uso, né? Propriamente dito. Então, no dia a dia do uso da inteligência artificial, a gente não está toda hora construindo ou definindo um modelo novo, ou definindo parâmetros, retreinando modelos de IA generativa, ou criando novos modelos de machine learning. Muitas vezes é o uso disso, né? Definitivamente, mas, por exemplo, até mesmo fazer o fine-tuning de um modelo, eu acredito realmente que uma pessoa que não é da área de exatas poderia aprender a fazer isso bem, até. Porque tudo está no nível de abstração que você usa, digamos assim. E essa é a questão. A IA, inclusive, te ajuda nisso. Porque uma das coisas que os modelos de linguagem fazem muito bem é traduzir linguagem complexa para qualquer nível que você quiser, não é? Então, se você tem interesse em aprender qualquer coisa que seja, inclusive IA, você pode pedir ajuda para a IA e, digamos assim, ter uma explicação para vários níveis de complexidade. Teve até um caso interessante, né, que a gente visitou e foi fazer uma reunião com um cliente, você esteve participando, de uma profissional super competente e tal, mas que não era programadora. Uhum. E eu pedi para vocês, vai lá, conhece o processo que ela está orientando a gente, os requisitos que ela... Aí vocês se depararam com um sistema completamente construído. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, Débora. Sim, eu acho que essa é a ideia do vibe coding, né? A pessoa que não é técnica pode fazer uma aplicação bem complexa, até assim, relativamente complexa. Normalmente isso vem em detrimento da profundidade. No caso, atualmente, você pode fazer uma aplicação bem complexa com várias funcionalidades, mas se você não tem digamos assim, essa base técnica, talvez falte determinado
Tipo, você tem alguns problemas naquela aplicação, que é uma questão de que quando você faz qualquer coisa, um programa, uma aplicação, você tem várias escolhas a fazer. Né? Existe toda uma arquitetura e escolhas. Existem escolhas. E por mais que você traduza isso para, digamos, vamos fazer tudo com linguagem coloquial, então você pode fazer... Mas se você não tem o treinamento até para entender quais são essas escolhas, e se você não fez as escolhas, a IA fez para você. E se você não tem conhecimento das escolhas que foram feitas, então... Aqui, eu ia te perguntar isso. Eu estava quase na minha ponta da língua aqui para te perguntar se você ia demitir os programadores da sua equipe e só contratar gente de IA, mas depois dessa da Débora, o que você acha? Não, jamais. Acho que utilizar IA para desenvolvimento, por exemplo, ainda precisa ter o desenvolvedor para validar, né? Tem que ter a crítica, né? Tem que ter experiência para ver se validar que aquele código está certo, né? Se não tem nenhum bug. Às vezes ele injeta algum débito técnico, né, no seu código, né? Então acho que tem que ter sempre um programador, né? Ele pode utilizar IA, acho que vai ser mais que normal. Acho que a grande parte das empresas já estão utilizando o IA para fazer o desenvolvimento de código, mas acho que o desenvolvedor ainda tem que ter aquele senso crítico de ver se o código que o IA está sugerindo faz sentido, né? Às vezes a IA não tem o contexto da aplicação toda, né? Às vezes você pede para ele gerar uma parte do código, né? Então ele tem que ter esse senso crítico de saber, né, se a IA foi gerada corretamente ou, poxa, né, tenho que criticar, pedir para ela gerar outra vez ou acertar algum código que ela já gerou, né? São as escolhas que a Débora estava comentando aqui, né? O profissional experiente. Tem até um movimento bem interessante, assim, que tem grupos dizendo que vai ter uma juniorização das equipes, porque com IA os júniores ficam mais sêniores, mas um movimento até mais forte de seniorização, ou seja, com IA eu consigo fazer o trabalho mais básico e o sênior consegue fazer escolhas, revisões de maneira muito mais rápida, ou seja, está reproduzindo ou dando produtividade, escala para o conhecimento do sênior, né? Sim, eu acredito mais nessa segunda opinião da seniorização, né? Que acho que utilizar IA para fazer trabalhos maçantes, né? Aquele código um pouco mais simples, né? Que às vezes a gente conseguia, né? Fazer com uma pessoa mais júnior, né? Acho que com a IA ele consegue acelerar isso, né? Então o sênior ele conseguir gerar mais código, né? Ter uma produtividade maior com isso. E você acha que num processo de desenvolvimento aqui, a gente põe a IA para fazer o código e já imediatamente fazer os testes? Ou você acha que ainda é importante a gente ter as divisões de responsabilidade, uma equipe que faz o código e uma outra equipe que faz a revisão, os testes de qualidade? Eu acredito que os dois papéis ainda são importantes, né? Tanto o desenvolvedor, né? Porque, assim, às vezes o desenvolvedor não conhece todas as técnicas que o analista de qualidade conhece, né? Caixa preta, né? Então, eu acho que o papel do analista de qualidade ainda, né, vai ser essencial, né? Pode ser acelerado por IA, obviamente, né? De pedir para a IA já gerar os cenários, né? A partir dos requisitos, né? Mas eu acho que os dois papéis ainda vão continuar existindo, né? Acho que talvez o uso da IA aumente mesmo a produtividade de um analista de qualidade para poder trabalhar em vários projetos, né, ao mesmo tempo. Né? Bom, legal aqui. E Débora, eu queria ouvir de você sobre uma tendência nova que está crescente aí, que é o uso de agentes de IA. Consegue dar uma palavrinha do que são esses tais agentes? Agentes é basicamente, digamos, você dá ao modelo de linguagem ferramentas para ele usar para uma determinada tarefa que você quer alcançar. Basicamente, isso é um agente. Você tinha essa possibilidade antes da IA generativa, no caso, você sempre teve programas que, digamos, você tem um mecanismo de escolha de ferramentas. Isso sempre existiu. A diferença do agente de IA generativa é que essa escolha é completamente flexível hoje em dia. Você não tem, assim, uma situação do tipo, se isso A, se aquilo B. Não, você pode explicar bem, você pode dar um contexto cheio de nuances para o agente de IA e explicar exatamente o contexto daquilo e como é que as ferramentas devem ser usadas, em que situação, e daí a IA vai optar por usar essa ou aquela ferramenta. Então, normalmente, quando a gente chama agente, a gente está falando de um modelo de linguagem que toma a decisão qual ferramenta usar. Isso foi realmente um salto
assim, enorme em termos de uso de IA, porque essa flexibilidade é uma coisa que realmente é uma muito disruptora, né, com relação ao que você podia fazer antes e o que você pode fazer agora. É muito interessante, porque a computação distribuída, a ideia de agentes computacionais sempre existiram, né? Só que realmente era uma programação ali mais determinística, com if, else, de chamadas de funções, né? O que muda dentro do agente ali, então ela falou do uso da linguagem, o que muda dentro do agente da IA generativa em relação aos agentes tradicionais de computação distribuída? Eu acho que o agente ele facilita muito nessa questão de if, else, né? Acho que quando se a gente treinar um modelo, né, fazer um treinamento bem específico para ele, né, acaba acelerando muito nessa questão, né, dele tomar a decisão, né, saber o que ele tem que executar. Às vezes, quando a gente, na programação clássica, assim, digamos, né, a gente precisava colocar os if, né, colocar a função, né? Eu acho que isso com o uso de IA, acho que facilita, né, acelera muito essa questão, né, de Vale notar que se você puder resolver, digamos, via eu code, sempre digo isso, sim, na verdade, para todos os meus clientes. Se você tiver uma aplicação que você pode alcançar aquele objetivo sem usar IA generativa, você deve evitar. Por quê? Porque você ganha em acurácia. Se o seu objetivo pode ser alcançado com os if, else e mais nada, não tem por que usar IA generativa, não tem além por da economia, que né? buscar isso, é mais caro, vai diminuir a acurácia, porque você nunca tem 100%. Então, por que ir para IA generativa? Porque a maioria das situações demandam uma certa flexibilidade, digamos assim, a flexibilidade de você não esgotar as circunstâncias do seu if-else. Você, digamos, explicar toda a situação, como você explicaria para um profissional da empresa, e dizer, decida, dada essa situação, decida que caminho tomar. Isso é bem importante. Quer dizer, também a gente não está falando aí de uma solução que vai resolver todos os problemas do mundo. Certamente não. É muito, muito interessante essa visão, Débora. E cai naquele dito popular, né? Quando a gente tem um martelo, qualquer coisa parece um prego. Então, acho que fica a dica aí para a gente tentar buscar soluções que são mais determinísticas, a gente tentar evitar, então, agentes, buscar soluções mais algorítmicas e aquelas situações onde a gente tem treinamento e a flexibilidade como ponto essencial e, sim, os agentes serem um caminho, né? Sim. Isso me traz até o que a gente já tinha tocado na questão dos mau uso de IA nas empresas. Esse é um mau uso clássico, é você tentar colocar IA onde você não precisa, só pela questão de colocar. Eu acho que esse é um mau uso clássico. Outra coisa é você, digamos assim, priorizar, implantar IA de alguma maneira sem pensar nos seus gargalos que você já tem mesmo na empresa. No caso, os problemas que você tem que resolver, que são urgentes, e você não priorizar aquilo para priorizar a IA. Eu acho que você tem que adotar projetos e tal de IA que realmente caem naquilo que você já precisava fazer, que já era um problema para a empresa, porque aí você vai ter um retorno de investimento grande. Sempre em primeiro lugar está o problema a ser resolvido, como a solução vai gerar o resultado. Exato, o problema em primeiro lugar. E outro ponto que eu acho que eu esqueci de falar da outra vez é a questão de que você tem que também priorizar toda a segurança de dados dos seus clientes. E eu acho que isso não é tão trivial e muita gente não presta atenção nisso. Sempre que você trata de dados pessoais, isso não pode de maneira alguma ser tratado de maneira, digamos, sem a disciplina que merece. Dados pessoais, qualquer processamento desse tipo de dado, você não pode mandar, por exemplo, para o ChatGPT ou para qualquer uma dessas coisas assim, sem o devido tratamento. Essas coisas são muito sérias, inclusive. A gente tem colocado bastante, tem sido questionado até bastante pelos nossos clientes, né? Como a gente faz para colocar uma ferramenta que tem inteligência artificial, no nosso caso, o .ai, como que a gente garante a privacidade de dados, principalmente para clientes muito regulados, do setor financeiro, né?
E aí a solução que a gente sugere é, olha, sempre tem um contrato com um grande provedor de IA, né, ou de cloud, os cloud providers, ou aqueles provedores típicos de IA, que eles vão estar te dando uma garantia legal sobre a privacidade. Né? É isso. Bom, legal, vamos aqui para o final então. Queria agradecer demais a Débora pela disponibilidade de conversar com a gente, também de vir trabalhar com a gente. A Prosop AI tem gerado para a gente um valor enorme. A Débora tem trabalhado conosco constantemente em elevar a nossa competência em inteligência artificial. Agradeço demais, agradeço a visita também. Eu que agradeço. E eu aqui, muito obrigado também pela parceria aí sempre, mais um Very Talks. Agradeço a oportunidade. É isso aí, gente. Muito obrigado. E convido todo mundo a seguir a Very Talks nas redes. A gente vai ter uma série de novos videocasts. Sempre tem novidade por aí. Obrigado.